Nesse vídeo nós vamos resolver questões básicas, mas muito legais para a gente poder praticar algo que às vezes a gente aprende há muito tempo e acaba esquecendo. Então, a primeira questão é simples. Qual o valor da expressão? E aí nós temos essa expressão aqui e a gente precisa encontrar o valor dela, que é uma das alternativas. Perceba que eu tenho um n aqui nos expoentes, só que as alternativas todas são numéricas. O que será que vai acontecer? Bom, como de costume, eu vou deixar você tentar resolver antes, dando pause no vídeo, depois dá play e ver como é que eu fiz. Então, dá pause e tenta resolver agora. Agora que você já tentou, vamos juntos. Bom, primeira coisa que eu vou fazer, já que eu percebo que tem 2 elevado a n mais 5, vezes 2, menos 2 elevado a n menos 2, vezes 6, tudo isso sobre 4, vezes 2 elevado a n menos 3, eu vou separar isso daí. Por quê? Eu sei que 2 elevado a n mais 5 é a mesma coisa que 2 elevado a n vezes 2 elevado a 5. Quando nós temos multiplicação de potências com a base igual, a gente repete a base e soma os expoentes. Então eu vou dar um passo para trás, digamos assim, certo? Para poder separar esse negócio. Vai ficar assim, ó. 2 elevado a n vezes 2 elevado a 5. Perfeito? E aí, voltando ao que eu disse, né? Multiplicação de potências com a mesma base, ó, a gente repete a base e soma os expoentes, n mais 5. O que mais? Tem um 2 multiplicando aqui também, então eu vou também escrever esse cara. Tudo isso, agora menos 2 elevado a n menos 2. Bom, 2 elevado a n, mesmo princípio, né? Vezes 2 elevado a menos 2. E 6 é 2 vezes 3. Então eu vou colocar vezes 2 vezes 3. E embaixo vamos ter o quê? Embaixo nós vamos ter 4, que é 2 elevado a 2, não é isso? 2 ao quadrado. Vezes 2 elevado a n menos 3. Então, eu também posso separar 2 elevado a n vezes 2 elevado a menos 3. O que eu quero que você note agora? Eu quero que você note que nós temos esse pedaço aqui menos esse pedaço aqui, tudo isso dividido por isso aqui, certo? E dentro desse pedaço, teremos 2 elevado a n. Dentro desse outro pedaço aqui, ó, que vai ser diminuído do anterior, também tem 2 elevado a n. Olha que interessante. E embaixo, que é quem está dividindo tudo isso daí de cima, também tem 2 elevado a n. Isso significa o quê, Felipe? Significa que nós poderíamos, por exemplo, colocar o 2 elevado a n em evidência aqui em cima e cortar com 2 elevado a n lá de baixo. Ou, simplesmente, já que a gente percebeu que tem cada uma das partes aqui de cima e também tem aqui embaixo, eu posso dividir por 2 elevado a n em cima e embaixo, ou seja, corto. E aí é por isso que não tem n nas alternativas. O resto que sobra é só número. Olha que maneiro, né? O que mais? Bom, agora que eu fiz isso, eu vou juntar de novo, né? Vou fazer aquele processo que já estava antes, que é, já que eu tenho multiplicações de potência com a mesma base, eu repito a base e somo os expoentes para ver o que vai acontecer. Lembrando que quando não tem expoente nenhum, é o 1 que está lá. Então aqui também teremos 1, e no 3 também, mas o 3 não vai dar para a gente fazer esse esquema, porque o 3 a base muda, né? 2 é uma coisa, aí aqui já é 3. Então vai ser outro raciocínio. Eu simplesmente vou deixar o 3. Eu vou pensar só com 2, porque o 2 é a base igual. Ó. 2 elevado a 5 vezes 2 elevado a 1, repete a base, soma os expoentes. 2 elevado a 5 mais 1, 2 elevado a 6. Né? Menos 2 elevado a menos 2 vezes 2 elevado a 1, repete a base, soma os expoentes. Menos 2 mais 1 é menos 1. Então, 2 elevado a menos 1, isso vezes o 3 está aqui, não pode esquecer. Tudo isso sobre 2 elevado a 2 vezes 2 elevado a menos 3, repete a base, 2 elevado a 2 menos 3, ou seja, menos 1 também, né? O que está acontecendo aí? Da mesma forma que nós tínhamos 2 elevado a n aqui, aqui e aqui, a gente pôde cortar, nós quase temos 2 elevado a menos 1 e tudo, não é isso? Só está faltando onde? Aqui. Poxa, mas seria tão legal se estivesse aqui, porque a gente poderia cortar também, como a gente fez lá com 2 elevado a n. É só colocar.
Pô, Felipe, como? Não tem. Pensa comigo. Isso aqui precisa dar 2 elevado a 6 no final. Não precisa? Beleza. Concorda que eu preciso achar o 2 elevado a menos 1. Concorda que 2 elevado a 6 é a mesma coisa... Deixa eu vir aqui para o lado. É a mesma coisa que 2 elevado a 7 vezes 2 elevado a menos 1? Ah, não entendi. Pensa comigo. Multiplicação de potências de mesma base. Repito a base e somo os expoentes. No caso vai ficar 7 mais menos 1 ou só 7 menos 1. 7 menos 1 volta para o 6. 2 elevado a 6. E aí, isso aqui é mais interessante de escrever do que isso aqui, porque nós vamos encontrar o 2 elevado a menos 1. E olha como é que vai ficar. O resto eu só repito, né? Menos 2 elevado a menos 1 vezes 3 sobre 2 elevado a menos 1. E aí, lindamente, teremos agora, ó, 2 elevado a menos 1 nessa parte e aqui embaixo dividindo. Então, eu posso dividir por 2 elevado a menos 1 em cima e embaixo. Corta geral. Olha aí, ó. E agora, terminamos com 2 a sétima menos 3. Quanto que é 2 elevado a 7? Aí, uma forma de você fazer é o seguinte, ó, só lembrando as potências de 2, né? 2, 4, 8, 16, 32, 2 a quinta, sim, quinto dedo, 64, 128, sétimo dedo. Então eu sei que eu estou sempre multiplicando por 2, né? Então eu sei que 2 elevado a 7 é 128. E isso aí, menos 3, resulta em 125, que é a nossa resposta. Letra E. Vamos para a próxima? Nessa próxima aqui, nós vamos fazer de forma similar, né? Vamos analisar o que a gente tem. O valor da expressão numérica a seguir, e aí nós temos aqui as alternativas. Eu tenho essa expressão numérica, eu preciso encontrar qual é a alternativa correta. Como de costume, tenta fazer antes, pausa o vídeo, depois dá play e vem comigo. Então, pausa o vídeo agora. Agora que você já pausou, vamos juntos resolver esse negócio. Bom, 2 vezes 0,5 elevado ao cubo. Eu tenho que priorizar aqui, nesse pedaço aqui para a gente começar a falar, a potência, tá? Eu não posso fazer 2 vezes 0,5, falar que é 1, e isso aqui 1 elevado ao cubo. Tá errado. Primeiro a gente prioriza a potência à frente da multiplicação. Falou? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou reescrever o 2 vezes... Para poder resolver a potência, eu poderia resolver assim, né? Não teria muito problema dele para fazer 0,5 vezes 0,5 vezes 0,5. Só que eu quero facilitar um pouco mais esse negócio. Como? 0,5 é a mesma coisa que meio, que é a mesma coisa que 1 sobre 2. Então eu vou reescrever em forma fracionária. Elevado a 3, assim. E já eu resolvo isso aí. Mais... raiz de 0,25. Dá para fazer, Felipe? Dá, mas não seria mais fácil se fosse um número sem vírgula? 0,25 na raiz, a gente não pode reescrever como sendo isso aqui, ó. Vê se você concorda comigo. 25, como são duas casas decimais, eu divido por um número que tenha 2 zeros, 25 centésimos. Eu posso falar que 0,25 é a mesma coisa que 25 centésimos? Posso. Posso falar que é a mesma coisa que 25 sobre 100? Também posso, estou falando a mesma coisa. Tranquilo? E continuamos com 8 elevado a menos 1/3. Isso aqui é algo que gera dúvida em muita gente. Esse expoente negativo aqui, o que ele significa? Eu vou até escrever, porque eu não quero que você tenha mais dúvida nisso. Quando tivermos o expoente negativo, isso significa apenas... Preste atenção, ó. Vou escrever inverter o quê? A base. Ah, Felipe, não entendi. Vamos lá. Qual é a base que está aqui? A base é 8, não é? Qual é o inverso de 8? Menos 8. Não. Um número, o inverso dele é 1 sobre aquele número. Certo? A gente troca as posições do número. Seria menos 8 se fosse o oposto daquele número, mas não é o que a gente quer. Lembrando, quando tivermos o expoente de algum número, de alguma base negativo, vamos inverter essa base. No caso, a base que temos é 8. Portanto, o inverso do número 8 é 1/8. Por que 1/8?
Porque o 1, ele está sempre dividindo todos os números, né? Só que a gente não precisa escrever isso. O 1, ele eleva todos os números, ele multiplica com todos os números, ele divide todos os números. Só que a gente não escreve isso. A gente sabe que ele está lá oculto, digamos assim. Então, quando precisarmos inverter algum número que não tem denominador, basta lembrarmos que o 1 está dividindo esse cara sempre. Então, 1 inverso de 8, 1 oitavo. Falou? Então, vou colocar aqui, ó, mais 1 oitavo. Agora que eu já inverti a base, o menos, ó, menos 1/3 não era o expoente, o menos não precisa ser reescrito, porque ele só me dizia isso, ó, inverte a base aí, Felipe. Tranquilo? Já inverti. Agora não vou mais escrever com menos, só 1/3. Falou? Agora, vamos continuar na próxima linha, né? Ó, 2 vezes meio ao cubo. Bom, meio ao cubo é 1 ao cubo, que dá 1, sobre 2 ao cubo, que dá 8. Mas eu vou escrever assim, dessa forma por enquanto. Falou? Vezes 2 aqui. Tudo isso mais 25, raiz quadrada de 25 é 5. Sobre 100, raiz quadrada de 100 é 10. Mais 1 oitavo. O que significa agora esse negócio aqui, cara? Vamos lá. Vamos falar agora sobre quando tivermos o expoente fracionário. O expoente fracionário, ele nos diz o quê? Ele vai virar uma raiz. Pô, Felipe, não entendi. Vamos lá. Quando nós temos 1/3 aqui, isso quer dizer, isso simboliza dizer que alguma coisa elevada a 1/3, no caso, né? Isso é a mesma coisa que dizer que essa alguma coisa está dentro de uma raiz cúbica. Mais uma vez, se nós tivermos, por exemplo, 1 sobre 2, quereria dizer que essa coisa estaria dentro de uma raiz quadrada. Então, se nós temos o expoente fracionário, com certeza a base vai estar dentro de uma raiz. E aí vai depender o índice da raiz do denominador desse expoente, dessa fração, melhor dizendo, certo? Vai depender do denominador dessa fração que está no expoente. Então, como nós temos 1/3, significa que toda a base vai ser elevada a 1 dentro de uma raiz de índice 3. Se fosse 2/3, Felipe, como é que ficaria? Toda a base elevada a 2 dentro de uma raiz de índice 3. Acho que já deu para entender, mas vamos mais um exemplo, só para certificar. Se fosse todo isso aqui elevado a 2/5, toda a base elevada a 2 dentro de uma raiz de índice 5. Bom, vamos fazer na prática, ó. 1 oitavo elevado a 1/3. Eu vou repetir 1 oitavo e vou escrever dentro de uma raiz. Tudo isso aqui está elevado a 1, né? Numerador. Então não preciso escrever mais nada. E o denominador 3, raiz cúbica. Assim. Aqui, ó, nós vamos ter 8. E aqui, já sabíamos, né? 1. O que vai acontecer? Eu posso simplificar, ó, esse 2 com esse 8, dividindo embaixo e em cima por 2. Vai dar 1 aqui e 4 aqui. Então teremos 1/4 mais 5 sobre 10. Posso simplificar também, ó, por 5 em cima, que vai dar 1, e por 5 embaixo, que vai dar 2, né? Dividindo por 5 em cima e embaixo. Então, mais meio. Mais... E aqui, olha o que nós temos. 1 oitavo, que era exatamente a mesma coisa que tínhamos anteriormente aqui. Meio elevado ao cubo não dá 1 oitavo? Então, a raiz cúbica de 1 oitavo é quem? Meio. Sacou? Meio, direto. E agora? Agora eu tenho que lembrar, né? Eu só posso somar e subtrair frações quando elas tiverem denominadores iguais. Aqui eu tenho 4 no denominador, aqui eu tenho 2 e 2. Eu poderia até somar isso aqui direto, né? Meio mais meio eu sei que é 1 inteiro. Não tem nenhum problema quanto a isso. Mas podemos fazer o seguinte. Eu posso tirar o MMC de 4, 2 e 2, ou simplesmente entender que para isso tudo aqui ser base 4, né, ser denominador 4, eu multiplico por 2 aqui e por 2 aqui. Uma forma é essa, tá? Mas eu não vou fazer assim, não. Vou fazer da seguinte forma. Vem aqui para cima comigo. 1/4, continuo escrevendo ele,
mais metade mais metade, 1 inteiro. Então, 1 inteiro. O que isso significa? Perceba que todas as alternativas estão em números decimais, né? Menos isso daqui. Então é 1 inteiro mais 1/4 de 1 inteiro. Poxa, 1/4 dá o quê? Não dá 0,25? Meio dá 0,5, 1/4 dá 0,25. Então é 1, né? 1 inteiro mais 0,25. Conclusão, isso tudo resulta em 1,25, que é a nossa resposta na letra B, certo? Fez assim? Fez de outra forma? Uma das duas questões? Fala comigo nos comentários. Não se esqueça do joinha, é sempre muito maravilhoso, e compartilhe esse vídeo. É muito importante praticar esse tipo de habilidade para que você acerte no concurso. Até o próximo, um grande abraço, fica com Deus.